Um menino negro cede seu assento a uma senhora idosa. 3 minutos depois, sua nota surpreendente muda tudo. Lucas tinha apenas 22 anos, mas já conhecia bem o peso do trabalho árduo. Naquela terça-feira, como tantas outras, passou o dia sob o calor e a poeira da fábrica, cercado por máquinas barulhentas e tarefas repetitivas. Desde que havia começado a trabalhar lá, seu corpo havia sido moldado pela exaustão. O sol já estava se pondo no horizonte quando finalmente se viu livre das garras do trabalho. Tudo o que desejava era chegar em casa, tirar os sapatos e descansar. Seus músculos estavam doloridos, seus pés latejavam após tantas horas em pé. Enquanto esperava o ônibus, lutava para manter os olhos abertos, sentindo o peso de cada minuto daquele dia. Quando o ônibus finalmente chegou, Lucas quase suspirou de alívio ao avistar um assento livre. Era raro encontrar um lugar para sentar àquela hora. Então se considerou sortudo. Sentou-se com um peso que não era apenas físico, afundando no assento como se estivesse se libertando das amarras da rotina. Por alguns minutos, enquanto o ônibus avançava pelas ruas da cidade, fechou os olhos e se deixou levar por uma breve paz. No entanto, essa sensação foi rapidamente interrompida quando o veículo parou para que novos passageiros subissem. Ao abrir os olhos, Lucas notou uma senhora idosa que acabava de subir no ônibus. Seus cabelos brancos emolduravam um rosto que, embora marcado pelo tempo, emanava uma dignidade serena. Ela segurava uma pequena bolsa com mãos trêmulas e seus passos eram vacilantes. Olhou ao redor, procurando um lugar para sentar, mas todos os assentos estavam ocupados. Lucas sentiu um nó no peito ao vê-la se segurando com dificuldade na barra de metal ao lado da porta. Ao observar mais de perto, notou algo mais, um olhar de resignação, como se estivesse acostumada a ser ignorada. Sem pensar duas vezes, Lucas se levantou e ofereceu seu assento à senhora. "Pode se sentar aqui", disse com um sorriso amável. Ela o olhou surpresa, como se não esperasse tanta cortesia, e então, com dificuldade, aceitou a oferta. Enquanto ela se acomodava, Lucas sentiu uma estranha satisfação por ter feito algo bom em meio à voragem do dia. Segurou uma das barras e continuou a viagem em pé, agora com uma sensação de leveza no coração. Quando o ônibus chegou à parada de Lucas, ele se preparou para descer. Mas, antes que pudesse se mover, sentiu um leve toque em seu braço. Era a senhora, que agora o olhava com uma expressão de ternura e gratidão. Ela segurou sua jaqueta por um breve momento e, para sua surpresa, deslizou um pequeno pedaço de papel em seu bolso. Lucas ficou intrigado, mas antes que pudesse perguntar algo, os outros passageiros começaram a empurrá-lo para a saída e ele foi obrigado a descer do ônibus. Ainda confuso, Lucas colocou a mão no bolso e tirou o pedaço de papel. Era uma nota, escrita à mão, com um endereço e um código numérico. Rua Reina, número 5, código 886887. Ficou parado na calçada, olhando o papel e tentando entender por que a senhora lhe teria dado algo assim. Seria um simples agradecimento? Ou havia algo mais por trás daquele gesto? Sem saber o que pensar, Lucas guardou a nota novamente no bolso e se dirigiu para casa com o coração cheio de dúvidas e a mente inquieta. Essa noite, Lucas não conseguia tirar a nota da cabeça. O papel parecia pulsar em seu bolso como um enigma esperando ser resolvido. Revirava-se na cama, buscando uma explicação para o que havia acontecido. Quem era aquela senhora? E por que ela lhe daria um endereço com um código? Seria seguro ir até lá? O medo do desconhecido se misturava com uma curiosidade insaciável. Sabia que, enquanto não descobrisse o que significava aquela nota, não conseguiria encontrar paz. Na manhã seguinte, acordou com uma determinação renovada. Era seu dia de folga e decidiu que usaria o tempo para desvendar o mistério. Rua Reina, número 5, código 888687.
Essas palavras ressoavam em sua mente como um desafio que precisava enfrentar. Vestiu-se rapidamente, pegou a nota e saiu de casa sem pensar duas vezes. Seu coração batia acelerado, misturando a emoção com o temor do que encontraria. A viagem de ônibus até o endereço foi longa, e Lucas não conseguia evitar pensar no que estava por vir. Ao se aproximar do local, percebeu que estava se afastando do barulho da cidade e entrando em uma área mais tranquila e arborizada. Era como se estivesse deixando para trás o mundo que conhecia e entrando em um lugar desconhecido, quase surreal. Finalmente, o ônibus parou e Lucas desceu. A primeira coisa que notou foi a imponente mansão à sua frente. Estava cercada por grandes portões de ferro e atrás deles um vasto jardim que conduzia até a casa. Tudo parecia calmo, como se estivesse em outro mundo. Lucas se aproximou do portão e notou um pequeno painel ao lado da entrada. Lembrou-se do código e, com um leve tremor nas mãos, digitou os números: 888687. O portão se abriu com um clique suave, como se o estivesse esperando. Hesitante, Lucas deu um passo para dentro, sentindo a grama macia sob seus pés enquanto caminhava pelo jardim em direção à casa. Ao chegar à porta principal, notou que estava entreaberta. Respirou fundo e empurrou a porta, entrando em um vasto e elegante salão. O ambiente era luxuoso, mas ao mesmo tempo acolhedor, como se alguém tivesse colocado muito cuidado em cada detalhe. Enquanto Lucas olhava ao redor, a voz suave e familiar da senhora o fez se virar. "Sabia que você viria", disse Helena, sentada em uma poltrona próxima, com um sorriso acolhedor. Lucas mal podia acreditar que estava diante da mesma mulher que havia encontrado no ônibus. Ela parecia diferente, mais forte, quase como se estivesse em seu elemento. E agora, com um olhar sereno e seguro, começava a revelar uma parte de si que Lucas ainda não conhecia. Helena o convidou a sentar e começou a explicar por que havia dado a nota. "Lucas", começou, "a vida tem uma forma estranha de nos levar a lugares que nunca imaginamos, e às vezes encontramos pessoas que mudam o curso do nosso destino. Você, com sua gentileza, me mostrou algo que eu estava começando a perder: a fé nas pessoas." Lucas ouvia atentamente, sem saber como reagir a essas palavras. Helena continuou, sua voz cheia de emoção: "Minha saúde está se deteriorando e a solidão nesta casa tem sido um fardo pesado. Preciso de alguém em quem confiar, alguém que tenha mostrado compaixão e bondade, como você fez naquele ônibus." Lucas estava atônito com tudo o que ouvia. A senhora frágil a quem havia ajudado no ônibus era, na verdade, uma mulher cheia de sabedoria e com um coração generoso. Falou sobre a solidão que sentia, sobre como havia construído sua vida em torno do trabalho e dos negócios, mas que agora, ao se aproximar do fim, percebia que nada disso tinha valor sem alguém com quem compartilhar. Lucas não sabia o que dizer, mas sua surpresa só aumentou quando Helena mencionou a proposta de trabalho. O salário que ela oferecia era 6 vezes maior do que ele ganhava na fábrica. Era uma oportunidade que poderia mudar sua vida. Lucas hesitou por um momento. Sabia que aceitar significaria deixar para trás seu trabalho e a vida que conhecia. Mas, ao olhar nos olhos de Helena, percebeu que ela estava sendo sincera e que essa era uma oportunidade única de fazer a diferença. Com uma mistura de medo e esperança, Lucas aceitou o trabalho. Helena sorriu aliviada, como se tivesse encontrado a pessoa certa para preencher o vazio em sua vida. Antes de partir, pediu que ele voltasse em 2 dias, após resolver seus assuntos pessoais. Lucas se despediu, ainda aturdido, mas com uma nova esperança em seu coração. 2 dias se passaram e Lucas voltou à mansão, pronto para começar sua nova jornada.
Quando chegou, foi recebido com um sorriso caloroso por Helena, que parecia ansiosa para lhe mostrar sua nova casa e as responsabilidades que viriam com o trabalho. Caminharam pela mansão e Helena explicou em detalhes o que esperava de Lucas. Ele cuidaria da casa, realizaria as tarefas diárias e, o mais importante, garantiria que ela estivesse confortável e bem cuidada. À medida que os dias passavam, Lucas se adaptava à sua nova rotina. Descobriu que Helena era uma mulher cheia de histórias e sabedoria, sempre disposta a compartilhar momentos de sua vida com ele. Passavam horas conversando após o jantar e Lucas se via fascinado pelas experiências que ela havia acumulado ao longo dos anos. Helena falava com carinho de seu passado, das pessoas que conhecera, dos negócios que havia construído. Mas também havia uma melancolia em suas palavras, especialmente quando mencionava a solidão que a havia acompanhado nos últimos anos. Certa noite, enquanto estavam sentados na sala de estar, Helena decidiu se abrir um pouco mais com Lucas. Contou como, depois de tantos anos trabalhando duro, construindo sua fortuna, percebeu que tudo aquilo era vazio, sem alguém com quem compartilhar. Nunca havia se casado nem tido filhos, e isso agora pesava em seu coração. Lucas ouvia atentamente, sentindo um profundo respeito por Helena. Começava a entender por que ela havia escolhido confiar nele. Era uma responsabilidade que ele não levava a sério. Com o tempo, o vínculo entre Lucas e Helena se fortaleceu. Ele começou a ver Helena não apenas como sua chefe, mas como uma figura quase materna, alguém por quem sentia um carinho genuíno. E Helena, por sua vez, via em Lucas a presença jovem e cheia de vida que faltava há tanto tempo em sua casa. A mansão, que antes parecia tão fria e vazia, agora estava cheia de risos e conversas, algo que Helena não experimentava há muitos anos. Com o tempo, Lucas começou a se perguntar como uma mulher tão sábia e generosa havia terminado tão sozinha. Sabia que havia mais na história de Helena do que ela estava disposta a contar, mas decidiu não pressioná-la. Em vez disso, focou em ser o melhor cuidador possível, garantindo que ela estivesse sempre confortável e segura. Para Lucas, esse trabalho era mais do que uma fonte de renda. Era uma missão, uma forma de retribuir a generosidade que Helena havia mostrado a ele. As semanas se transformaram em meses e Lucas se tornou parte da rotina da casa. Ele se preocupava genuinamente com Helena e o trabalho, que no início parecia tão intimidador, agora era natural para ele. Tornaram-se uma espécie de família e Lucas não podia evitar sentir que finalmente havia encontrado um propósito real em sua vida. O trabalho na fábrica e a antiga vida de frustrações agora pareciam distantes, como se pertencessem a outra pessoa. Mas, enquanto tudo parecia estar em paz, Lucas não podia prever os desafios que ainda estavam por vir. A vida na mansão estava prestes a mudar novamente e ele teria que estar preparado para enfrentar situações que nunca imaginou. A confiança que Helena depositava nele seria posta à prova de maneiras que ele não podia imaginar. E o vínculo que haviam construído seria o único apoio que lhe restaria em meio à tempestade que se aproximava. À medida que os meses passavam, a rotina de Lucas na mansão se estabelecia de forma natural. Todas as manhãs, ele preparava o café da manhã para Helena, garantindo que ela tomasse os medicamentos corretos e estivesse confortável para começar o dia. Depois, cuidava das tarefas diárias. Limpava os amplos quartos, organizava os livros antigos na biblioteca e mantinha o jardim bem cuidado. O trabalho, que poderia ser monótono para outros, dava a Lucas um senso de propósito. Cada pequena tarefa era realizada com carinho, sabendo que estava ajudando Helena a ter uma vida melhor. À tarde, depois que as tarefas principais estavam feitas, Lucas e Helena se encontravam na sala de estar. Helena adorava contar histórias de sua juventude, dos tempos em que viajava pelo mundo e dos negócios que construiu com tanto esforço.
Lucas ouvia com fascínio, absorvendo cada detalhe. Nunca havia conhecido alguém com uma vida tão cheia de aventuras e conquistas. A sabedoria que Helena compartilhava era valiosa, e Lucas começou a perceber que estava aprendendo mais com ela do que jamais havia aprendido em qualquer outro momento de sua vida. Apesar do vínculo crescente, Lucas notava que Helena estava cada vez mais frágil. Ela não mencionava suas dores, mas ele percebia em seus olhos e nos movimentos lentos que algo não estava bem. Preocupado, Lucas começou a ser ainda mais cuidadoso, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Ainda assim, a doença avançava silenciosamente, e Lucas sabia que a batalha contra o tempo estava começando a pesar. A ideia de perder Helena o aterrorizava, mas ele se manteve forte por ela, decidido a fazer com que cada dia fosse o mais confortável possível. Todas as noites, depois do jantar, Lucas ajudava Helena a se acomodar na cama. Ela sempre insistia para que ele fosse descansar, mas ele ficava até ter certeza de que ela estava bem. Depois que ela dormia, ele costumava ficar na biblioteca, lendo alguns dos livros que Helena recomendava. Esses momentos de tranquilidade permitiam a Lucas refletir sobre a vida que estava construindo na mansão e sobre quanto havia mudado desde que conheceu Helena. No entanto, Lucas também sabia que a tranquilidade era frágil. Sentia uma certa tensão no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Havia noites em que acordava com uma sensação de inquietação, como se um pressentimento o avisasse de que os dias pacíficos poderiam estar chegando ao fim. E, de fato, sua intuição não estava errada. A paz na mansão seria interrompida de forma abrupta, obrigando Lucas a enfrentar uma nova realidade. A mansão, que antes parecia um refúgio seguro, se tornaria o cenário de um acontecimento inesperado. O que antes era apenas uma rotina de cuidados e afeto se transformaria em uma luta pela sobrevivência. Lucas teria que pôr à prova tudo o que havia aprendido até então, não apenas para proteger Helena, mas para garantir que pudessem superar juntos o que estava por vir. Foi em uma dessas noites de inquietação que tudo mudou. Lucas estava dormindo em um dos quartos de hóspedes, depois de ter se assegurado de que Helena estava bem e descansando. No entanto, um som agudo e inesperado o acordou no meio da madrugada. Era um ruído que não pertencia à casa, algo estranho e fora do comum. O coração de Lucas acelerou imediatamente. Saiu da cama rapidamente e, em silêncio, dirigiu-se ao corredor. O som estava mais claro agora, como se alguém estivesse tentando forçar uma fechadura. Seguindo o som, Lucas chegou à porta do quarto de Helena e, ao abri-la com cuidado, viu que ela ainda estava dormindo. Aliviado por ela estar segura, decidiu investigar mais a fundo. O ruído vinha do piso inferior. Ao descer as escadas lentamente, cada degrau rangia sob seus pés e começou a sentir o frio do medo se espalhando em seu peito. Quando finalmente chegou à sala de estar, viu uma sombra se movendo na escuridão. Seu coração quase parou. Um intruso estava na casa. Lucas sabia que não tinha muito tempo para pensar. Precisava agir rápido, ou Helena poderia estar em perigo. O intruso parecia estar revirando as gavetas, provavelmente em busca de dinheiro ou objetos de valor. Lucas se aproximou silenciosamente, com os olhos fixos no invasor, tentando não fazer barulho. Mas, de repente, o homem se virou, segurando uma arma. Por um segundo, tudo ficou em silêncio, até que o intruso, percebendo que não estava sozinho, apontou a arma diretamente para Lucas. O mundo pareceu parar enquanto Lucas avaliava suas opções. Ele podia ver o brilho da arma na escuridão, a respiração pesada do intruso ressoando na sala. Sem tempo para pensar, Lucas decidiu agir por instinto. Avançou rapidamente, golpeando o braço do intruso com toda a força que tinha. O homem foi pego de surpresa e deixou cair a arma. O som do metal contra o chão quebrou o silêncio da noite.
Lucas não parou. Sabia que precisava neutralizar a ameaça antes que o intruso pudesse reagir. Ambos se envolveram em uma luta intensa, movendo-se pela sala de estar, enquanto tentavam ganhar vantagem. Lucas, embora jovem e forte, sentia a adrenalina pulsando em seu corpo. Usava todas as suas forças para manter o intruso sob controle. Mas o homem também era forte e lutava com o desespero de quem sabia que precisava escapar. A luta era feroz, mas Lucas, decidido a proteger Helena a todo custo, conseguiu derrubar o intruso ao chão. Enquanto lutavam, Helena acordou com o barulho e, assustada, desceu as escadas. Quando viu a cena, ficou paralisada por um momento, mas rapidamente correu para o telefone e chamou a polícia. Lucas, exausto, mas ainda cheio de energia, conseguiu imobilizar o intruso até que a polícia chegasse. No entanto, no último momento, o homem sacou uma pequena faca e, antes que Lucas percebesse, o atingiu no abdômen. Lucas sentiu uma dor aguda e caiu de joelhos, mas se recusou a soltar o intruso. Quando a polícia finalmente chegou, prenderam o homem e chamaram uma ambulância para Lucas. Ele estava ferido, mas a satisfação de saber que Helena estava a salvo o manteve consciente. Enquanto o levavam para o hospital, Lucas pensava em como aquela noite havia mudado tudo. O perigo havia sido real, mas ele havia feito o necessário para proteger quem importava. E, de alguma forma, isso o fazia se sentir mais forte do que nunca. Lucas passou as semanas seguintes no hospital, se recuperando da facada que havia recebido naquela noite de terror. Os médicos disseram que ele teve sorte, que a faca não atingiu nenhum órgão vital, mas ainda assim a recuperação seria lenta. Durante todo o tempo que passou no hospital, Helena esteve ao seu lado, demonstrando uma lealdade inabalável. Não só ficava com ele durante as longas horas de internação, como também se certificava de que Lucas recebesse o melhor tratamento possível. Helena se preocupava com ele como se fosse da sua própria família, e isso comovia profundamente Lucas. Os dias de hospital foram difíceis, mas Lucas sentiu uma gratidão imensa por Helena. Sabia que, se não tivesse agido naquela noite, as coisas poderiam ter sido muito piores. Helena poderia ter sido ferida ou algo pior. A coragem que demonstrou, embora instintiva, agora parecia ainda mais significativa, porque mostrava a Helena que ele era alguém em quem ela podia confiar, alguém disposto a sacrificar tudo por ela. Esse vínculo de confiança se cimentou na dor e na superação, tornando-se ainda mais forte. Quando finalmente recebeu alta, Helena sugeriu que Lucas tirasse alguns dias para descansar em casa, mas ele se recusou. Não podia suportar a ideia de deixá-la sozinha na mansão, especialmente após o incidente com o intruso. Sabia que Helena precisava dele e, de certo modo, ele também precisava dela. Voltar ao trabalho, cuidar dela, era a única coisa que fazia sentido naquele momento. E assim, embora ainda sentindo dores e com movimentos limitados, Lucas voltou à mansão. Helena estava visivelmente aliviada de ter Lucas de volta. A rotina foi retomada, mas havia uma mudança silenciosa na casa. A presença do perigo havia deixado uma marca. Lucas estava mais atento, mais protetor, certificando-se de que todas as portas e janelas estivessem bem trancadas à noite. Também instalou câmeras de segurança ao redor da propriedade, algo que antes nunca havia considerado necessário. Embora a vida parecesse voltar ao normal, a ameaça que haviam enfrentado mudou a forma como ambos viam o mundo ao redor. Infelizmente, a saúde de Helena continuava a se deteriorar. Ela tentava manter a aparência de força, mas Lucas percebia o quanto estava mais frágil a cada dia. As caminhadas pelo jardim, que antes eram um de seus passatempos favoritos, tornaram-se raras, e ela passava mais tempo descansando na poltrona ao lado da janela, observando o mundo lá fora com um olhar distante. Lucas, preocupado, tentava fazer tudo o que podia para mantê-la confortável e feliz, mas sabia que estava lutando contra algo inevitável.
Numa dessas tardes silenciosas, enquanto Lucas lia um livro na biblioteca, Helena o chamou para uma conversa. Estava sentada em sua poltrona favorita, uma manta sobre as pernas, e o olhava com um sorriso suave. Falou sobre o quanto apreciava tudo o que ele havia feito por ela e como ele havia trazido uma nova luz à sua vida. Helena sabia que não lhe restava muito tempo e queria que Lucas entendesse o quanto ele significava para ela. Com lágrimas nos olhos, Lucas segurou a mão de Helena, prometendo que estaria ao seu lado até o fim. Nas semanas seguintes, Helena começou a mostrar sinais de que seu corpo estava falhando. Lucas, apesar de toda a sua força, estava aterrorizado com a ideia de perdê-la. Passava cada momento livre ao seu lado, ajudando-a a comer, a se mover e até a respirar nos momentos em que a fraqueza a dominava. As noites eram especialmente difíceis. Lucas ficava acordado, ouvindo o som da respiração de Helena, temendo que a qualquer momento ela pudesse parar. Numa manhã particularmente fria, Lucas acordou com uma sensação de vazio. Sabia que algo estava diferente. Ao entrar no quarto de Helena, a encontrou na cama, com os olhos fechados e a respiração fraca. Ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão, e sussurrou palavras de conforto, embora soubesse que não seriam suficientes para afastar o inevitável. Helena abriu os olhos, olhando para ele com ternura. Tentou sorrir, mas estava tão fraca que mal conseguia se mover. Helena pediu a Lucas que não ficasse triste, que aceitasse o que estava prestes a acontecer. Falou que estava em paz, sabendo que ele estaria lá com ela. E pediu que ele continuasse sendo a pessoa maravilhosa que era, cuidando dos outros como cuidou dela. Lucas, com lágrimas rolando pelo rosto, prometeu que o faria, embora soubesse que a vida nunca seria a mesma sem ela. As últimas palavras de Helena foram de gratidão. Agradeceu a Lucas por lhe dar alegria nos últimos anos de sua vida, por ser a família que nunca teve. E então, como uma vela que se apaga lentamente, Helena se foi. Lucas sentiu o frio tomar conta do quarto, enquanto o som constante do monitor ao lado da cama cessava. Não conseguiu conter o grito de dor que saiu de sua garganta. Perder Helena era como perder uma parte de si mesmo. Os dias seguintes foram de luto e solidão. A mansão, que antes parecia cheia de vida, estava novamente envolta em silêncio. Lucas se fechou em si mesmo, incapaz de lidar com a perda. Passou dias trancado em seu quarto, sem forças para continuar. Sua mãe, Cecília, que soube do falecimento de Helena, veio visitá-lo para consolá-lo. Mas mesmo com a presença dela e de sua irmã Camila, Lucas não conseguia encontrar consolo. O funeral de Helena foi simples, como ela teria desejado. Poucas pessoas estavam presentes e Lucas estava lá, sozinho ao lado da tumba, enquanto as palavras "Você estará sempre no meu coração" saíam em um sussurro de seus lábios. A dor de perder Helena era profunda e sabia que o caminho para a cura seria longo. Mas, ao olhar para a lápide, Lucas fez uma promessa silenciosa: honrar a memória de Helena, levando adiante o legado de bondade e generosidade que ela lhe havia ensinado. Nos dias seguintes, enquanto Lucas tentava se reerguer, sabia que algo dentro dele havia mudado para sempre. A mansão, agora vazia, era um lembrete constante do tempo que passou com Helena, das lições que aprendeu e das promessas que fez. E embora a dor ainda fosse aguda, Lucas estava decidido a continuar, não apenas por si mesmo, mas pela memória de Helena que sempre viveria em seu coração. Poucos dias após o funeral, Lucas ainda estava imerso em sua dor quando ouviu uma batida na porta da mansão. Levantou-se devagar, com o corpo ainda pesado pela tristeza, e abriu a porta para encontrar 3 homens de terno. A visão deles fez seu coração acelerar. O homem à frente, com uma expressão séria, mas amável, se apresentou como Alberto, advogado de Helena.
Sem entender muito bem o que estava acontecendo, Lucas os convidou a entrar. Alberto começou a falar com calma, explicando que Helena havia deixado um testamento detalhado e que ele estava lá para ler suas últimas vontades. Lucas mal podia acreditar no que ouvia. A ideia de um testamento parecia surreal, como se estivesse se desenrolando na vida de outra pessoa e não na sua. Alberto pediu que ele se sentasse e Lucas, ainda atordoado, fez o que ele pediu. Então, o advogado abriu uma pasta de couro e tirou um documento, começando a ler em voz alta. À medida que Alberto lia, Lucas foi invadido por uma onda de choque e incredulidade. Helena havia deixado tudo para ele: a mansão, suas contas bancárias, suas ações em várias empresas e até uma fundação que havia criado anos atrás para ajudar crianças necessitadas. Lucas estava de repente diante da realidade de que se havia tornado milionário. Tentou interromper o advogado, quase negando o que ouvia, mas Alberto foi firme. "É o desejo dela, Lucas", disse com calma. "Helena acreditava que você era a pessoa certa para cuidar do que ela construiu." Lucas não sabia como reagir. A generosidade de Helena, que já havia tocado sua vida de tantas maneiras, agora estava mudando seu futuro de uma forma que nunca poderia ter imaginado. Lembrou-se das conversas que tiveram, das vezes em que Helena mencionou como desejava que suas posses ajudassem outros, mas nunca pensou que ela o escolheria para continuar seu legado. Era um fardo pesado, mas ao mesmo tempo, Lucas sentia uma imensa honra e responsabilidade. Depois que o advogado terminou a leitura do testamento, entregou a Lucas todos os documentos necessários para formalizar a transferência da herança. Ainda em choque, Lucas agradeceu aos homens e os acompanhou até a porta. Quando eles foram embora, ficou parado por um momento, tentando processar tudo o que havia acontecido. A mansão, que até então parecia ser o símbolo da solidão de Helena, agora era dele. Mas, mais importante que os bens materiais, Lucas sabia que havia herdado algo muito mais valioso: a confiança e o legado de Helena. Nos dias seguintes, Lucas tentou entender o que faria com essa nova vida. Sabia que não podia simplesmente desfrutar da fortuna sem pensar em como usá-la para continuar o trabalho de Helena. Assim, começou a estudar os negócios e a fundação que Helena havia deixado, buscando maneiras de honrar sua memória. Lucas ainda estava de luto, mas agora tinha um propósito claro: transformar o presente que Helena lhe deu em algo que fizesse a diferença para muitos. Com o passar das semanas, Lucas se dedicou a entender melhor a complexidade dos negócios que Helena havia construído ao longo de sua vida. Ela havia sido uma mulher de negócios extraordinária, com investimentos em várias áreas, desde imóveis até tecnologia. No entanto, o que mais chamou a atenção de Lucas foi a fundação que Helena criou para ajudar crianças necessitadas. Descobriu que ela havia iniciado o projeto anos antes, colocando seu próprio dinheiro para garantir que as crianças tivessem acesso à educação, alimentação e cuidados médicos. A fundação era algo que Helena nunca havia mencionado em detalhes durante suas conversas, mas Lucas agora entendia o quanto significava para ela. Começou a visitar os centros de apoio, conhecendo as pessoas que trabalhavam lá e as crianças que se beneficiavam do projeto. Cada sorriso, cada abraço que recebia das crianças fazia sentir que estava no caminho certo. Lucas decidiu que a fundação seria o foco principal de seu trabalho daqui em diante. Queria expandi-la, alcançar mais crianças e garantir que o legado de Helena continuasse florescendo. Enquanto se mergulhava nos negócios e na fundação, Lucas também se esforçava para manter a mansão funcionando. Contratou uma pequena equipe para ajudar a cuidar da casa, mas se certificou de preservar o ambiente que Helena tanto amava. Os jardins continuaram sendo cuidados com o mesmo zelo, e a biblioteca permaneceu intacta,
como uma homenagem à mulher que havia transformado sua vida. Lucas frequentemente passava as noites lendo os livros que Helena gostava, sentindo-se mais próximo dela a cada página. Lucas também começou a entender por que Helena havia escolhido deixar tudo para ele. Ela havia visto nele algo que ele mesmo não conseguia ver: a capacidade de cuidar não apenas dos bens materiais, mas também das pessoas ao seu redor. Helena sabia que Lucas tinha um coração generoso e uma alma bondosa, e confiava que ele usaria sua nova posição para o bem. E Lucas estava decidido a não decepcioná-la. Nos meses que se seguiram, a fundação de Helena cresceu significativamente. Lucas usou os recursos que ela havia deixado para abrir novos centros em outras cidades, ampliando o alcance da ajuda. Também começou a trabalhar com outras organizações, criando alianças que fortaleciam o impacto da fundação. Cada dia era uma nova oportunidade para honrar Helena e tudo o que ela havia construído. E, embora ainda sentisse sua falta todos os dias, Lucas encontrava consolo em saber que estava continuando a missão que ela havia iniciado. Lucas também começou a receber reconhecimento público pelo trabalho que estava fazendo. As pessoas começaram a vê-lo não apenas como o herdeiro de uma grande fortuna, mas como alguém que realmente se importava com o bem-estar dos outros. Frequentemente era convidado para eventos e conferências sobre filantropia, onde compartilhava a história de Helena e o impacto que ela teve em sua vida. Cada vez que contava essa história, sentia que estava mantendo viva sua memória de uma maneira que tocava o coração das pessoas. A responsabilidade que Lucas carregava era grande, mas se sentia preparado. Sabia que em cada decisão que tomava estava refletindo o que Helena lhe havia ensinado: a importância da compaixão, da generosidade e do uso do que se tem para fazer o bem. E assim, o legado de Helena continuava crescendo, não apenas nas ações de Lucas, mas também nas vidas que ele tocava todos os dias. Lucas, agora mais do que nunca, estava decidido a honrar a memória de Helena em tudo o que fazia. O tempo que passou ao lado dela transformou sua vida de maneiras que ele nunca poderia ter imaginado, e sabia que essa jornada estava apenas começando. Com a fundação em pleno crescimento e o legado de Helena expandindo seu alcance, Lucas se encontrou em uma posição de liderança que exigia não apenas habilidade, mas também coração. Cada decisão que tomava era guiada pelo que Helena lhe havia ensinado. O verdadeiro sucesso na vida não se mede pelo que se acumula, mas pelo que se compartilha. As responsabilidades de Lucas eram grandes, mas ele nunca se sentiu tão realizado. Cada nova criança atendida pela fundação, cada nova aliança que conseguia, Lucas sentia que estava retribuindo a Helena por tudo o que ela havia feito por ele. Sabia que, embora não estivesse fisicamente presente, ela continuava a guiá-lo, suas palavras ressoando em seus pensamentos, seus ensinamentos refletidos em cada ação. E essa conexão espiritual lhe dava forças para enfrentar os desafios que surgiam. Apesar de todas as novas responsabilidades, Lucas nunca se esqueceu de suas raízes. Visitava regularmente sua mãe, Cecília, e sua irmã, Camila, agora em uma situação financeira muito mais confortável graças à herança de Helena. Sabia que a generosidade que mostrava ao mundo devia começar em casa e se certificava de estar presente para sua família, ajudando onde fosse necessário e garantindo que sua mãe recebesse o melhor tratamento possível. A saúde de Cecília melhorou consideravelmente e a família, antes marcada pelas dificuldades, agora tinha um futuro promissor pela frente. Com o tempo, Lucas começou a perceber que o que mais importava não era a riqueza que havia herdado, mas a maneira como a utilizava para impactar vidas.
Se envolveu em novos projetos sociais, sempre buscando maneiras de ampliar o alcance das ações da fundação e ajudar mais pessoas. Mas, mais do que isso, Lucas começou a compartilhar sua própria história. Tornou-se uma voz ativa em sua comunidade, inspirando outros a fazer a diferença, independentemente dos recursos que possuíam. Sabia que a verdadeira mudança começava com pequenos gestos, como o que fez ao ceder seu assento para Helena naquele ônibus, tantos meses atrás. Lucas também começou a refletir sobre seu próprio futuro. Estava agora em uma posição de grande influência, mas sabia que devia pensar além do presente. Queria garantir que o legado de Helena continuasse vivo muito depois que ele também se fosse. Assim, começou a planejar a criação de um conselho para a fundação, formado por pessoas de confiança que compartilhavam os mesmos valores. A ideia era garantir que o trabalho de Helena fosse perpetuado por gerações, mantendo o foco na compaixão, na solidariedade e na justiça social. Conforme os anos passaram, Lucas se deu conta de que a vida é uma jornada constante de aprendizado e crescimento. Continuava encontrando desafios, mas cada um deles era uma oportunidade para se tornar uma pessoa melhor e mais sábia. E sempre que se encontrava em dúvida, pensava no que Helena teria feito, buscando inspiração na coragem e no altruísmo que ela demonstrou durante sua vida. Lucas se tornou não apenas um líder, mas também um mentor para os jovens que encontravam na fundação um refúgio e uma oportunidade de recomeçar. O tempo passou e Lucas, agora mais maduro e experiente, olhava para a mansão com um sentimento de profunda gratidão. A casa que antes parecia um lugar de tristeza e solidão se transformou em um centro de esperança e alegria, um verdadeiro lar para ele e para muitos outros. E enquanto caminhava pelos jardins que mantinha tão bem cuidados, podia sentir a presença de Helena em cada flor, em cada árvore, como se ela estivesse sorrindo para ele, orgulhosa de tudo o que ele havia conquistado. Lucas sabia que, independentemente do que o futuro lhe reservasse, sempre teria a memória de Helena como seu guia. Sua jornada foi marcada por amor, perda, aprendizado e, acima de tudo, gratidão. Gratidão por ter conhecido Helena, por ter recebido suas lições e por ter tido a oportunidade de fazer parte de algo tão maior do que ele mesmo. E com essa gratidão no coração, Lucas seguiu em frente, sempre buscando maneiras de retribuir ao mundo a generosidade que um dia lhe foi oferecida. Espero sinceramente que você tenha gostado da história. Tenho certeza de que o próximo vídeo que aparecerá na sua tela também vai te emocionar. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um gostei e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima história que aparecerá na sua tela, que também vai te emocionar.